Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos hoje à nossa 30ª Escola Bíblica Online. Como passa o tempo? Estamos aí há quase 210 dias com esta pandemia, né? Fazendo todo o nosso trabalho da Escola Bíblica Online. Já estamos com o culto presencial de quinta e domingo, mas a nossa escola bíblica e o culto de terça-feira continuam online. Amém? Então vamos lá dar continuidade, espero que você esteja gostando. Então curta, compartilhe, comente, né? Deixe ali uma mensaginha para nós, para sabermos se você está gostando, se a escola bíblica você está aprendendo, porque nós vamos assim até o final do ano. Tá bom? Qualquer dúvida é só nos perguntar, teremos imenso prazer em estar esclarecendo para você. Nós então estamos começando a falar sobre a prisão de Jesus. Aula passada, no final, nós falávamos ainda que os sacerdotes e líderes levaram um povo armado para prender criminosos perigosos. Foi assim que eles foram atrás de Jesus, como se fosse um criminoso muito perigoso. Agora, no verso Mateus, capítulo 26, versículo 48 e 49, a palavra de Deus diz assim: Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, e prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Então nós temos aqui o beijo da traição, né, de Judas, e Judas então identifica para aqueles líderes que foram junto com o povo armado para prender Jesus. Alguns não o conheciam, então souberam quem era Jesus verdadeiramente. Versos 50 a 51 diz: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Judas entrega Jesus, né? Jesus é pego e alguém golpeia o servo do sumo sacerdote. Lá no Evangelho de João, nós vamos ver mais para frente, capítulo 18, versículo 10, diz que era Pedro quem cortou a orelha de Malco, né? Este Malco, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Então, este servo, ele estava aprendendo, né, fazendo ali uma prática com o sumo sacerdote. Ele estava na escola aprendendo para poder ser um sumo sacerdote. Mas vem aí Pedro e corta a orelha de Malco. Então, no verso 52 e 53, diz assim: Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então Jesus demonstra a Pedro que não era com a espada que eles iriam resolver este assunto. Pedro achou que estava protegendo Jesus, né? Mas deveria acontecer dessa forma. Uma legião do exército romano eram 6.000 soldados. Então, mais de 70.000 soldados romanos é que Jesus estava se referindo quando dizia a Pedro: meu pai pode mandar aí, né, mais de 12 legiões de soldados para poder me guardar e me livrar dessa situação. Verso 54 diz assim: Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Então Jesus explicava para os discípulos, pela palavra, que aquelas condições, tudo aquilo já estava predito. Era uma profecia, já estava escrito que deveria acontecer daquela maneira. Versos 55 e 56 diz que naquele momento disse Jesus às multidões:
Saíste com espadas e porretes, para prender-me como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Todos os discípulos, então, deixando-o, fugiram. Já tinha, então, um monte de pessoas no primeiro dia de festa. Tinha gente vindo para as festividades. Então, ali era um lugar com bastante pessoas, e Jesus se surpreende como foi tratado. Ele fica triste, né? Porque ele ensinou e eles não aprenderam nada. Ele estava ali na sinagoga todos os dias com eles, sentado com eles, ensinando a eles, né? Então Jesus esclarece que tudo havia sido previsto por Deus. Aqui cumpre. Todos se escandalizariam e antes diziam que não o abandonariam, né? Então nós vemos aqui que muitas vezes nós mesmos, né? Nós falamos para Deus, se o Senhor, se eu conseguir este milagre, eu não vou sair mais da sua casa. Se eu conseguir este milagre, eu não vou pecar mais desta maneira. Eu vou deixar disso, fazer aquilo. E no fim acabamos recebendo o milagre, ficamos muito felizes com ele e não cumprimos aquilo que nós falamos com Deus. Então agora Jesus vai estar diante do Sinédrio. Versículo 57 e 58 diz: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas, os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Então, ainda é quinta-feira. Caifás era o principal líder religioso e político. Toda a cúpula religiosa já estava há algum tempo debruçada sobre o caso de Jesus, buscando provas para poder acusá-lo. A prisão seria para ouvir Jesus e para condená-lo. Eles tinham que cumprir, né, a lei ali. Mesmo que Pedro abandonou Jesus, ele era o mais corajoso, porque os outros se mandaram, mas Pedro o seguia de longe, né? Pedro ficou ali na espreita observando. Na casa de Caifás, misturado com os outros servos, ele fica ali para ver o que iria acontecer. Talvez o coração de Pedro, ele achasse que não tinha abandonado Jesus porque ele acompanhava Jesus, né? Verso 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então, todo o sinédrio já estava de olho em Jesus, né? Eles estavam buscando um caminho para pegar Jesus em alguma acusação para poder condená-lo. Por isso que eles ficavam o tempo todo. Eles não olhavam os milagres, eles não olhavam as libertações, eles não olhavam as curas, né? Tudo que Jesus fazia. Não. O problema deles era pegar Jesus em alguma coisa para que eles pudessem acusá-lo e condená-lo. Sinédrio, o mais alto tribunal religioso dos judeus, do qual faziam parte sumos sacerdotes, o atual e os anteriores, chefes religiosos, que eram os anciãos, e professores da lei. Eles eram super conhecedores da palavra, né? Então, tinham 71 membros, incluindo o presidente. Então, eram 70 membros, mais um, que seria o presidente ali do Sinédrio. Então, eram julgadas as questões dos judeus. Então, professor da lei eram os escribas. Uma espécie de tribunal religioso, não era romano. Roma imperava e permitia que esses tribunais existissem, mas não tinham poder de matar ninguém. Então, este tribunal, o Sinédrio, ele poderia julgar, mas ele não poderia executar. Então, ele não poderia matar alguém. Então, a mais alta cúpula religiosa não reconhece Jesus Cristo, né? Que veio para os seus
e os seus não o receberam. Está escrito lá no Evangelho de João. Agora, versos 60 e 61. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, essas testemunhas falsas não deram motivos diante da lei de Moisés para que houvesse pena de morte para Jesus. O julgamento feito à noite, cheio de irregularidades, mas fazia o quê? Acelerando, né, tudo, considerando que Jesus era extremamente perigoso. Então eles queriam fazer tudo rápido para não dar tempo de que nada acontecesse. Mas duas testemunhas tinham algo que poderia incriminá-lo. Jesus havia dito esta frase lá em João 2,19. E ele está falando do seu corpo. Quando ele fala, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus está se referindo ao próprio corpo, se referindo à ressurreição e não a um templo físico de tijolos, né? Então, eles acharam que seria o templo físico. E para eles, o santuário, o templo, era sagrado. E destruir e reedificar em 3 dias, só o Messias poderia fazer. E eles entendem que Jesus não era enviado de Deus. Então, veja aí como que eles vão fazendo. Eles estão com a lei incutida na cabeça. Eles não querem ver de maneira alguma que Jesus é o Cristo, é o Messias esperado, né? Versos 62 e 63 diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes dispõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, essa denúncia não era suficiente para condenar Jesus à morte. Mas eles deduziam que as testemunhas disseram e não tinham nada de concreto. Então, eles ainda prenderam Jesus, mas não tinha absolutamente nada para condená-lo. Então, eles estavam tentando seguir a lei de Moisés, né? Então, a lei dizia que para julgar alguém, condenar alguém, precisariam de 2 testemunhas. Isso está lá em Deuteronômio 17:6. Então, Jesus fica em silêncio. Conjuro te coloco debaixo de um juramento. Então, ele não poderia mentir. E ele diz: você é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Nós já falamos aqui. Jesus era o nome de Jesus. Cristo era uma identificação dele como Messias, o ungido de Deus. No verso 64 e 65 diz assim: respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Então, a forma como esses religiosos viam o Messias não era a forma verdadeira, né? Jesus, então, tenta mostrar que era o Messias. Então, ele diz: tu disseste. Jesus diz uma palavra sobre seu retorno vitorioso. Jesus está falando do julgamento. E quando Jesus diz isso, ele provoca uma reação do sumo sacerdote. Ele rasga sua veste, né? Que era sinal de estar inconformado. Era tudo que eles precisavam. A blasfêmia. Então, o sumo sacerdote entende que tem todas as provas para condenar Jesus. A blasfêmia era um pecado que poderia ser punido com a morte. Então, agora eles acharam um motivo para poder condenar Jesus à morte. Então, dentro do julgamento, eles compreendem que tem o elemento que precisavam para condenar Jesus. Versos 66 e 68 diz: que vos parece?
Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe o rosto e lhes davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Olha que afronta, não? Jesus é condenado à morte, mas o sinédrio não tem poder de matar ninguém. Então começam algumas coisas com Jesus, né? Eles ali agridem Jesus agora, eles vendam Jesus, né? Tampam seus olhos. Ele era torturado e era zombado por todos. Esses gestos são insultantes, demonstram rejeição por Jesus e o consideravam um charlatão. Mas ainda é quinta-feira. Então, em Levítico 24:16, a palavra de Deus diz assim: e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, ele será morto. Então, esta é a lei que enquadrava Jesus, né? Então, eles distorcem todo o julgamento do Senhor. Então, Pedro agora vai negar Jesus. Então, no verso 69 e 70, estando Pedro assentado fora no pátio, aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Essa criada estava entre os que foram buscar Jesus e questiona Pedro, que o nega agora. Versos 71 e 72, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Então Pedro mente. Versos 73 e 74. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então o modo de conversar de Pedro foi identificado como quem andava com Jesus, né? A maneira de falar, de se portar, era uma maneira de identificação. No verso 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então este é um cenário pronto, né? Jesus condenado pelo sinédrio, e Judas o entregou. E os discípulos dispersos, e Pedro o negou. E foi chorar pelo que tinha feito. Então, nessa quinta-feira é baseada no nosso calendário. No próximo, aqui agora, nós vamos falar sobre a sexta-feira. Então, nós estamos aqui estudando os últimos dias de Jesus. Nessa última passagem, nós falamos de Pedro, né, negando a Jesus, e nós temos aqui os eventos principais desse livro de Mateus. Nós temos a comemoração da Páscoa, a ceia do Senhor, nós temos que Jesus avisa a Pedro, Jesus vai ao Getsemane, Jesus é preso, Jesus vai ao Sinédrio e Pedro nega Jesus. Então, quando analisamos os outros evangelhos, existem algumas situações que são e outras não citadas. Então, Jesus agora vai ser entregue a Pilatos. Agora começa a sexta-feira. Então, Mateus 27, versículo 1 e 2. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E armando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então agora entra a parte romana, porque
aonde eles estavam, ali no Sinédrio, que era um julgamento dos judeus e tudo, eles não poderiam matar, né? Eles não poderiam realizar a condenação. Então agora eles levam para Pilatos, para que Pilatos assim o fizesse. Os julgamentos eram feitos de dia, eles tramaram tudo à noite e decidiram isso para julgar Jesus de morte e tornaram o plano realidade, levando agora para Pilatos. Pilatos era o procurador romano na Judéia, que estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Então, olha, tudo se encaixa na história, né? A sua residência real era em Cesareia. Era um governador na região, a mando do Império Romano. Então, ele era uma autoridade para manter a paz junto com o exército. Como Pilatos era o governador daquela região e estava lá, era a autoridade daquela região e foram até ele levar Jesus. Agora, na sexta-feira, suicídio de Judas, versículo 3 e 4. Ele diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus era condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Só Mateus faz este relato. Você não vai achar nos outros evangelhos, em Lucas, em Marcos, não vai encontrar. Remorso e não arrependimento, né? Ele está com remorso, ele não tem um arrependimento, né, correto. Se tivesse, ele teria salvação ainda. Judas tem remorso, mas Pedro se arrepende, né? Chora amargamente ao negar Jesus. No verso 5, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 18, diz assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, uma curiosidade aqui, Judas pega as moedas e vai se enforcar, né? Não existe, joga as moedas, né, e vai se enforcar. Não existe arrependimento, porque tirou a própria vida. Na pregação de Pedro, Lucas cita em Atos que este homem era Judas Iscariotes. Não é contradição enforcar ou abrir as entranhas, são informações complementares. A ideia de Lucas é demonstrar mais informação ainda sobre a morte de Judas. Como era a festa e tinha muita gente, é provável que o corpo de Judas tenha ficado pendurado também por algum tempo, caindo ao chão e partindo-se ao meio. É um complemento aí da morte de Judas. Nós vamos parar por aqui, nós vamos falar ali depois das moedas, o que eles fizeram, os sacerdotes, né, que junto com Judas ali fizeram toda aquela traição do dinheiro que Judas jogou as moedas de prata. Nós estaremos falando na próxima aula. Amém? Espero que você tenha gostado da aula, tenha um excelente domingo, juntamente com a sua família, juntamente com Jesus. Te espero no próximo domingo. Fica com Deus e um beijo grande no seu coração.